Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, esse é o programa Realidade. Eu sou Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje estamos com Rudy Rafael. Rudy Rafael é coordenador nacional do MTST Brasil, integra a Frente Povo Sem Medo e Frente de Resistência Urbana Latino-Americana. É também educador da ONG FAS. O programa convidou Rudy para conversarmos sobre as redes de solidariedade durante a pandemia do Covid-19. Nós sabemos que a pandemia, ela impossibilitou muitas pessoas de realizarem suas atividades cotidianas, seja porque adoeceram, porque ficaram cuidando de familiares, seja porque atividades foram interrompidas para promover o isolamento social. E existem condições de trabalho de vários tipos, algumas com muito menos garantias e com menos segurança, e essas foram as primeiras pessoas que sentiram os impactos sobre as condições de sobrevivência. O poder público, por outro lado, demorou muito a responder e não tem respondido de maneira suficiente para propiciar as condições mínimas de vida digna para toda a população, mas a sociedade civil vem se organizando para tentar amenizar esses impactos e conseguir propiciar as condições mínimas de dignidade para as pessoas. Rudy participa dessas articulações e a ideia hoje é a gente conversar sobre o que vem sendo construído na sociedade civil nesse sentido. Seja bem-vindo, Rudy. Gostaria de passar a palavra, você falar um pouco como é que foi a chegada do Covid, como é que foi esse trabalho que você vem acompanhando por essas diversas frentes e a gente ir aprofundando na questão. Claro, então primeiro obrigado pelo convite. Acho que é fundamental a gente estar falando como a sociedade ela de alguma forma respondeu a essa crise sanitária que de alguma forma se coadunou aí com outras crises que a gente vem vivenciando, né? Uma crise econômica sem precedentes, né? Um processo de elevação das taxas de desemprego, de rebaixamento salarial, corte em políticas públicas fundamentais, enfim, o papel do Estado cada vez mais no sentido de abandonar um pouco o povo, né, a deriva no contexto já de crise econômica, mas também um processo de crise política aprofundada, né, que já vinha desde o golpe, e agora com a crise sanitária que expôs toda a estrutura de desigualdade da nossa sociedade, né? Então, acho que a gente, nesse sentido, trabalhou, claro, de imediato para enfrentar um debate sobre saúde pública, mas ampliando esse debate de saúde pública para várias dimensões, né? Então, desde a questão inicial, a gente começou via MTST e FASE, por exemplo, com a distribuição de kits de higiene, do álcool em gel naquele momento, mas também de elementos fundamentais assim de limpeza e etc. Muitas famílias não dispunham naquele momento, né? Enfim, como você bem colocou, né, os principais impactados de imediato foram os setores informais das cidades, né? A gente teve, por exemplo, no Recife, já no dia 21 de março, mais ou menos, os ambulantes sendo obrigados a saírem dos postos de trabalho, por exemplo, na Conda Boa Vista, né? Então, o Sintrace, que é uma das organizações com a qual a gente também dialoga, né? Se viu ali obrigado a garantir a sobrevivência dos ambulantes ali que trabalham na Conda Boa Vista. A gente também apoiou com projetos, né, de viabilizar ali cestas básicas, etc. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalhou essa dimensão do urgente mesmo, né, desse auxílio emergencial concreto, né, que não foi o dos R$600, que também, quando foi aprovado, graças a uma alteração da Lei Orgânica de Assistência, né, está lá prevista na Constituição, artigo 6º, né, não foi, e foi uma pressão também da sociedade, não só brasileira, mas no mundo, né, acho que a gente teve nesse momento o resgate da importância, né, dos serviços públicos, do papel do Estado para a garantia de direitos, não só no Brasil, mas em vários outros países, né? Eu acho que o Brasil acabou sendo impactado por isso também. E, enfim, quando houve a aprovação do auxílio emergencial, a gente fez
plantões nos territórios para garantir com que essas pessoas que muitas vezes não têm nem acesso à internet, né, pudessem baixar o aplicativo, fazer a solicitação do recurso. A partir desses processos de organização e mobilização, a gente foi avançando em outros debates, né? Essa primeira rede de solidariedade, muito em função, né, da entrega desses kits de higiene, de cestas básicas, elas foram sendo criadas, mas a partir disso também a gente foi ampliando o debate para outras dimensões, né? Eu falei da questão do auxílio emergencial, a questão do acesso à água, né? A gente está vivendo agora uma crise hídrica também em Pernambuco. A gente, hoje, eu saí de casa, tinha um habitacional aqui da prefeitura, o pessoal se mobilizando para fazer um protesto, porque desde o dia 31 de dezembro que não tem água na torneira. Como é que você vai enfrentar uma pandemia que tem como uns elementos fundamentais de prevenção você higienizar as mãos e higienizar os alimentos se você não tem água na torneira? Então, acho que a pandemia expôs essas condições totalmente desiguais de vivenciar a cidade, e a sociedade civil foi quem teve a capacidade não só de atender às necessidades básicas, né? Também a gente, em parceria com a Habitat, com a Caos, né, conseguiu implantar pias nas ocupações, agora está fazendo reservatórios de água nas ocupações. Então, todas essas dimensões, essas carências que no cotidiano as comunidades periféricas e populares enfrentam, né, a gente foi obrigado a de alguma forma, garantir para que as pessoas sobrevivessem. O MTST tem trabalhado muito com essa ideia de fazer o que o governo não faz, né, e isso se deu no contexto de pandemia de uma forma muito explícita, né, de fazer no sentido de, por exemplo, de construir uma campanha contra o despejo, né, no contexto de pandemia, a campanha Despejo Zero. Ontem a CNJ aprovou, né, uma recomendação que impede despejos coletivos na pandemia. Impressionante como a gente tem que, de alguma forma, garantir o óbvio, né, que num contexto como esse, o que deve ser garantido é o direito à moradia e não um pretenso direito à propriedade privada, que muitas vezes ele não existe, porque aqueles terrenos não estavam cumprindo a função social. Enfim, são várias dimensões aí, mas eu acho que foram muitos aprendizados também nesse contexto de pandemia, de metodologias que foram criadas, de ferramentas que foram utilizadas para a gente fazer com que essas redes existissem, mesclando, né, essa necessidade do isolamento social e, ao mesmo tempo, a realização de serviços essenciais, né, que esses serviços realizados pela sociedade também são considerados serviços essenciais, né, não só os serviços de saúde, não só a questão do transporte público, enfim. Foi fundamental que a sociedade encarasse também essas redes de solidariedade como serviços essenciais no contexto de pandemia. Uma questão que eu acho que ficou clara com a pandemia é que muitos problemas não surgiram com ela, né? Então a gente viu muita gente se sensibilizar com, e as pessoas em condição de rua, como elas vão se proteger? E as pessoas que não têm acesso à água, como elas vão se higienizar? E aí vem a pergunta, será que a gente só deveria buscar isso durante a pandemia, né? Então, quanto a pandemia agravou e até que ponto ela expôs? O que é que você acha? A pandemia ela teve essa capacidade de coletivizar as questões, né? Entender que, por exemplo, o uso de máscara não era uma atitude individual, né? Você estava falando de uma atitude num contexto de pandemia, né? Num contexto de contágio de uma doença, enfim, com a ampla capacidade de se difundir. Da mesma forma que a gente precisou entender que todo cuidado ele era cuidado coletivo, essas questões também emergeram como questões coletivas, né? E a gente repensar o modelo de cidade que a gente está produzindo, né? Que, enfim, o modelo de sociedade, que é um modelo que hoje é produtor de pandemias, né? A gente está vivendo agora, tipo, o aparecimento de novas formas da gripe aviária na Rússia. Enfim, existem vários estudos que têm reforçado como modelo de produção de alimentos, por exemplo, ele é produtor de pandemia, né? Tem uma relação direta. Então, a gente precisa resgatar hoje uma dimensão que é um olhar sistêmico para a sociedade. Não adianta mais pensar a questão da moradia isolada da questão da saúde, a questão, né, hoje a gente tem debatido a questão da volta
as escolas, né? Como isso está relacionado também com a questão da saúde. A gente precisa hoje entender que a forma, o arranjo social que o capitalismo, que o agronegócio, que vários setores da sociedade têm produzido, tem gerado crises, né? Crises que têm levado à morte das pessoas, né? É hora de questionar o neoliberalismo, é hora de questionar, por exemplo, no contexto de pandemia, o índice absurdo de violência contra mulheres e de sobretrabalho também das mulheres. Então, a gente está na hora de questionar isso, essas diversas formas de violência que a gente vivencia no cotidiano, né? Seja de uma violência econômica, né, pensada a partir dessa lógica neoliberal, individualista, da lógica, a questão da dimensão como a violência de gênero, ela também é exposta agora no contexto de pandemia, né, onde com o contexto de isolamento cresce a violência doméstica, se expõe a divisão injusta do trabalho doméstico, a sobrecarga sobre as mulheres, não só em relação às tarefas domésticas, mas também a dimensão do cuidado. Então, eu acho que a pandemia precisa ser um freio de arrumação para a nossa sociedade, para dizer, a gente não pode mais naturalizar que pessoas vivam na rua, a gente não pode naturalizar que a gente tenha um modelo de alimentação que é pautado no veneno, da morte, nas lógicas de morte também. Então, eu acho que pensar, hoje a gente também, pensando em redes de solidariedade, tem articulado cada vez mais movimentos não só para dar respostas, mas também para questionar esses modelos, né? De pensar uma transição social, do ponto de vista ecossocial, enfim, existem hoje articulações pensando isso, e eu acho que é isso que a gente tem que tirar como legado desse processo, né? Aprendizados que a gente não pode voltar atrás para o debate do novo normal, né? A gente pode voltar a uma pretensa normalidade que a gente via antes da pandemia, né? A gente tem que usar esse momento para superar questões que, enfim, vinham se acumulando ao longo de anos, décadas, séculos, e que precisam ser mudadas para a gente, de fato, viver numa sociedade que seja pautada nas lógicas de vida, né? Conheça o direito à vida, o direito aos comuns e outros direitos, em primeiro lugar, em detrimento de várias lógicas de morte que eu acho que a pandemia e de desigualdade que a pandemia revelou. Sim, o que talvez tenha sido mais forte assim é para quem estava numa posição confortável na sociedade que a gente vive, de repente apareceu de maneira muito forte nos olhos de todos como essa sociedade é desigual e como ela cria essas condições para ter doenças, para que as doenças se espalhem, para algumas pessoas sofram muito mais intensamente. Rudy, em relação aos grupos mais atingidos pelos impactos da pandemia, quais você acha que é interessante a gente diferenciar para entender as necessidades de solidariedade que foram desenhadas? Se falou muito sobre que a pandemia era democrática, né, que ela atingia todos de uma forma igual, e a gente viu que não, né? Por exemplo, acho que foi muito evidente a questão da população idosa, né, de como o vírus ele era mais letal em relação a esses grupos, mas eu acho que tem uma dimensão que ela é geracional e está relacionada a isso. Você tem uma dimensão racial, né, da pandemia, que foi a população negra, a população mais atingida, e a população negra, a partir também, pensando no recorte de classe, né, habitante das periferias, que é mais impactada por esse conjunto de desigualdades que a gente colocou. Tem uma questão de gênero e também se sobrepõe a questão de raça. Agora a gente está vivendo, por exemplo, o debate sobre o fim do auxílio emergencial e da queda brusca do rendimento das mulheres, né, que, por exemplo, um auxílio emergencial tinha uma possibilidade de acessar aí uma renda de até R$ 1.200, e que ainda no contexto de pandemia, com o corte do auxílio, estão sem esse sustento, né? Então, você teve minimamente uma assistência a esses grupos, e agora com o fim do auxílio, mas com a segunda onda mais violenta da pandemia,
esses grupos sociais estão desassistidos, né? Então, os informais, né, os setores informais que cresceram com a pandemia, né? Você teve uma elevação do desemprego, contexto de precarização, né? Então, muita gente sendo obrigada a recorrer ao trabalho precarizado nos aplicativos e etc. Acho que ficou bem evidente nesse contexto, inclusive o processo de organização da greve dos trabalhadores de aplicativo, né? Acho que é um marco esse debate sobre o trabalho no Brasil e, enfim, no mundo nos anos, né? Essa organização desses setores mais precarizados, que eu acho que vai ser uma tônica da realidade do trabalho nos próximos anos, né? Que respostas a sociedade vai dar à classe trabalhadora que, enfim, a gente chegou no contexto em que existem mais trabalhadores sem trabalho do que trabalhadores trabalhando, né? Esse é um dado concreto, a questão e dos que estão trabalhando, o crescimento da precarização das formas de trabalho, né? Não só trabalho sem direitos, mas o trabalho exposto a... Quando é que vai chegar, por exemplo, a vacinação para esses trabalhadores da caixa do supermercado, da trabalhador de serviços gerais, enfim, quando é que vai chegar? Quando é que vai ser um grupo prioritário para, por exemplo, ser imunizado, né? Então, todos esses debates são debates que são, né, da questão da população em situação de rua. Hoje tem se debatido, por exemplo, a questão de indígenas e quilombolas, setores prioritários. Então, chegou a hora de a gente, diante do contexto de desigualdade, né, debate da própria equidade, né, que é tratar esses que sofrem com a desigualdade de forma desigual também, né? De que forma, em um momento como esse, pode haver o mínimo de reparação, né? E tratamento digno para essas pessoas que historicamente foram descartadas de um modelo de sociedade que não as incluía, né? Como sujeitos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos conversando com Rudy e Rafael sobre redes de solidariedade na pandemia. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta conversando com Rudy e Rafael sobre redes de solidariedade na pandemia. Nós começamos a conversar sobre como a pandemia vem atingindo de maneira muito desigual diferentes segmentos da população e como o acesso a condições sanitárias, a acesso à renda básica, a condições de moradia, como isso não está de maneira equilibrada, acessível à população. E como a gente vê a necessidade de mudar a estrutura social para poder enfrentar essa situação. Rudy, eu queria que a gente entrasse um pouco mais nesse debate. Você estava falando de como se relaciona com o neoliberalismo, com o capitalismo e como isso está relacionado à raiz dessas desigualdades que a gente vem conversando. Queria que você entrasse um pouco mais nesse ponto, para a gente entender um pouco as causas, para a gente discutir um pouco como a gente poderia pensar em enfrentar essas causas. Eu acho que é pertinente essa questão. A gente, inclusive, em várias dimensões, procurou dar resposta a isso. Aqui em Recife, a gente fez um trabalho a partir da campanha de solidariedade feita pela Articulação Recife de Luta. A gente conseguiu não só atender a 1.500 famílias e 34 comunidades, mas construir um plano emergencial, né, que tinha diferentes dimensões. A questão de ações emergenciais para as comunidades populares, ações emergenciais, né, para as mulheres, migrantes, população em situação de rua, né, várias iniciativas foram pensadas do ponto de vista nacional e internacional, né, desde, enfim, pensar a incorporação dos leitos de UTI privada no sistema público de saúde, a questão do auxílio emergencial, né, o debate da renda básica, como ela volta à tônica, né, de como pensar num contexto de crise econômica
o elemento da moradia, que foi um dos elementos mais, né, quando a gente pensa na questão do confinamento e do isolamento social, a possibilidade de se isolar estava diretamente ligada a condições adequadas de moradia e como, né, por exemplo, a gente viver numa cidade onde ainda tem gente morando em palafita, ainda tem gente morando em condições extremamente precárias, com tantos imóveis abandonados e ociosos ou subutilizados na cidade. Como é que a gente pode pensar uma política de moradia, inclusive, como indutora de um crescimento, de uma retomada da economia, né? Entendendo que investir em moradia é gerar emprego, é gerar novas dinâmicas de circulação financeira nas periferias também. Acho que é um momento de reinventar, né, possibilidades. A gente conseguiu fazer isso pela articulação Recife de Luta. Acho que do contexto da campanha política também, principalmente a campanha de Boulos e Erundina em São Paulo, esse debate da Revolução Solidária, um conjunto de propostas que foram criadas agora, que está sendo incorporada inclusive pelo governo de Belém, enfim, e outros governos que têm pensado um pouco essa questão da renda básica também. A gente conseguiu, do ponto de vista internacional, fazer um chamamento aos povos originários, organizações populares da América Latina, que reuniu mais de 160 organizações de 16 países, que montou uma agenda, né, em relação a isso, que vai desde colocar a vida em primeiro lugar, em detrimento da dívida ou em detrimento de um debate fiscal, né, que a gente tem vivenciado hoje no Brasil, né, o debate do teto dos gastos, que a gente foi contra desde o início, e que agora, ao invés de ser colocado como prioridade do debate, está se colocando a desvinculação dos recursos de saúde e educação, né, ao invés de resolver o problema, está se aprofundando a barbárie no Congresso Nacional com essa PEC emergencial. Enfim, trabalhar na perspectiva de debater os comuns, né, do acesso à água, da questão hoje, enfim, do preço da gasolina, e todos esses debates a gente precisa entender que é necessário agora retomar um debate sobre a centralidade da política na vida das pessoas, né? A gente viveu muito um debate da antipolítica, de achar que não ia levar a nada, que as saídas são cada vez mais individuais, e a gente resgatar essa questão da democracia, de fato, né, que foi tão atacada nos últimos anos, e como a gente retoma um outro sentido de democracia para colocar como central essas alternativas, né? A gente tem investido muito nesse sentido, inclusive mobilizando alguns debates como quebra de patentes da vacina, que é hoje também um debate fortíssimo. Então, era como eu estava colocando. Agora chegou a hora de a gente debater um novo sistema de sociedade, né? E o nome que a gente vai dar, eu acho que isso é secundário. A gente tem que retomar num contexto como esse, repensar nossas prioridades, né? Dentro de um processo civilizatório, e dizer, não podemos mais aceitar que, por exemplo, a vacina não chegue das pessoas porque a gente está refém da indústria farmacêutica, né? Isso é uma questão inaceitável, né? Inclusive porque grande parte das pesquisas para se chegar a uma vacina foi construída nos institutos públicos, né? Universidades públicas, né? Foi com dinheiro público que essas pesquisas foram feitas. Elas não podem ser apropriadas pelas grandes indústrias farmacêuticas, como tem sido feito agora, né? Cobram o valor que querem para os países, vamos dizer assim, da periferia do capitalismo, enquanto países do capitalismo central estão tendo acesso privilegiado ao que deveria ser entendido como um bem comum agora também, né? Então, todos esses debates agora, eles precisam ser colocados no centro como debates prioritários, e não debates, por exemplo, como tem sido feito no Brasil, num contexto como esse, por um lado, a total falta de prioridade e de responsabilidade política com a pandemia que já matou mais de 240 mil pessoas, né? E tenha setores da sociedade querendo se aproveitar dessa desgraça para avançar num projeto de privação cada vez maior da população, do patrimônio público, desses comuns, enfim.
Eu acho que chegou a hora de debater essas questões e acho que construir uma nova agenda política para a sociedade focada nisso, né? Saúde é direito, alimentação é direito, habitação é direito, enfim, outras questões a gente vai negociar, vai debater, enfim, mas não podemos abrir mão de patamares mínimos de civilidade e de dignidade, porque deles dependem hoje a sobrevivência da humanidade, né? Se a gente não consegue controlar o avanço da pandemia, quem sofre não vão ser os mais pobres, são eles que vão ser mais impactados, mas a gente não vai restabelecer um nível de convivência social que, enfim, todos nós esperamos que venhamos a viver novamente, né? Outros patamares de convivência social. Isso só vai ser possível se a gente recolocar essas questões. Eu acho interessante a gente pensar em como o modelo que a gente tem de civilização hoje é um modelo em que tudo é privado. Você precisa trabalhar e ter uma renda monetária para poder adquirir o que é mais essencial à vida. E se a gente olhar ao longo da história, nem sempre foi assim, né? Houve um momento na história em que começou a se impulsionar o movimento de urbanização e de cercamento dos campos e começou-se a dizer, não, vocês têm que trabalhar, senão não tem direito nem à água, né? E eu acho que é hora da gente questionar, né? Porque tudo tem que ser comprado e quem não tem dinheiro não tem direito. Que tipo de civilização é essa que simplesmente decide que alguns não vão ter direito à vida, né? É interessante, assim, que você não pode atirar em alguém, mas você pode deixar a pessoa privada de tudo que é básico para sobreviver. Uhum. Então, dependendo do contexto, os direitos existem ou não. Né? E o pior é que também quer se naturalizar não só até o direito de atirar em alguém está querendo ser questionado, né? A gente está no nível de rebaixamento dessa ideia de dignidade e de respeito às pessoas, de que é isso, né? Tipo, uma das agendas que foi colocada, inclusive, pelos movimentos sociais foi essa, né? Não vamos morrer nem de bala, nem de fome, nem de doença, né? Acho que esses três debates, né, foram colocados agora, né? Do contexto de se usou a pandemia para se avançar no debate de militarização e de avanço do armamento, né? De como se usou do contexto da pandemia para privar as pessoas do seu direito de segurança alimentar, como se usou da pandemia para dizer que, enfim, que os sistemas de saúde pública estão colapsados e é isso mesmo, e o governo não pode fazer nada, quando, enfim, várias iniciativas, desde agentes comunitários de saúde, promotores de saúde, né, populares e tal, foram feitas pela sociedade, e os governos, assim, tiveram muito aquém do ponto de vista do que poderiam fazer, né? Acho que é isso que a gente, se os governos que a gente tivesse se espelhassem minimamente nas iniciativas que foram construídas pela sociedade civil para enfrentar a pandemia, a gente tinha um outro patamar hoje, né? Isso é disso que a gente está falando, né? A gente tem que ter governos que se espelhem nos melhores exemplos da sociedade e não nos piores. O problema que a gente tem hoje é que a gente tem um governo que se inspira nas milícias, que se inspira nos setores antidemocráticos, se inspiram no que há de mais preconceituoso e privatista da nossa sociedade, enquanto tem vários setores que estão tentando criar uma outra correlação e outros valores na nossa sociedade. Então, acho que agora chegou a hora de mostrar que esses projetos estão em disputa e de que a gente precisa aderir a um projeto de vida, né? Que não adianta mais, não dá mais para cair na balela desse projeto de mudança que foi apresentado, que não mudou nada, né? Ou mudou para pior o que já estava ruim, né? Eu acho que isso é um debate que a gente precisa fazer de uma vez por todas, né? Que, tipo, tem muita coisa que se apresenta como nova que, no fim das contas, é a reorganização, a restituição dos valores mais conservadores, dos processos mais violentos da nossa história, né? É interessante notar que essas iniciativas de solidariedade que vêm da sociedade civil, elas vêm mostrar que, no fundo, a sociedade ainda
mantém valores de solidariedade e da ideia de que somos uma comunidade e temos que nos apoiar independente da condição para comprar os direitos. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura de governo que concentra recursos que teoricamente seriam para isso, né? Mas que não são usados para isso. A gente vê uma série de políticas de isenção fiscal para grandes empresas que não precisariam. A gente vê políticas de apoio mesmo, de repasse de verba para setores que não precisam, quando as necessidades mais essenciais da vida, o governo se recusa a suprir. Eu acho que a briga do governo para não liberar a renda básica, a renda emergencial, né, o auxílio emergencial, e como agora estão propondo um valor bem menor, e ainda assim não foi liberado, né, mostra que o governo se recusa a propiciar o mínimo. Né? É um governo que usa do sofrimento do povo para fazer chantagem, né, a todo momento. Isso foi com a reforma da Previdência, né, onde se colocava não existe salvação para a economia se não tiver a reforma da Previdência. Né, não se tirou o direito das maiorias sociais se aposentarem e se retirou políticas públicas, né? Não se recuperou economia nenhuma, sim para os setores mais privilegiados, se ampliou a desigualdade, né? E o lucro dos bancos bateram recordes, né? Desses setores que você bem colocou em relação que já vinham lucrando e que, enfim, né? A gente vê que já houve uma recuperação das grandes riquezas em relação aos seus patamares do pré-pandemia, quando, na verdade, os patamares da renda dos mais pobres diminuíram mais de 40%, né? Então, assim, é gritante essa contradição, né? E a gente precisa recolocar os debates como eles devem ser feitos, as verdadeiras saídas que a gente precisa criar agora, né? Então, existe um apelo mundial em relação ao debate sobre, por exemplo, o imposto de grandes fortunas, né? Não tem como naturalizar mais isso que você estava falando, né? Se coloca cada vez mais em xeque esse mito que é através do trabalho que se garante, né, as necessidades básicas, né? Cada vez mais o valor do trabalho é rebaixado, né? Tipo, quem é que ganha hoje um salário mínimo e o que é que um salário mínimo garante hoje, né? O salário mínimo necessário hoje do DIEESE é mais de R$5.000, né? O salário mínimo está congelado, né? A gente teve a quebra de uma política de valorização do salário mínimo, né? Enquanto a inflação, o custo dos alimentos, né? O preço, né, do arroz, o preço da carne, enfim, consumidos pela maioria da população estão galopando. A gente está voltando a um contexto de inflação, principalmente de alta do preço dos alimentos, que é absurdo e não se debate isso, né? Tipo, como é que a gente vai pensar, né, um processo de que as pessoas tenham um contexto desse, a garantia, né, e ao invés de pensar isso, tratamento precoce vacina, é direito à alimentação, é direito à água, é direito à moradia, e tem um governo que diz que defendia ou continua defendendo a ideia de tratamento precoce com medicamentos que não têm nenhuma eficácia comprovada e efeitos colaterais, né, fortíssimos. Recentemente, ontem, eu estava vendo notícia que 90% das pessoas que estão na UTI, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tomaram ivermectina, né? Tão absurda, tão violenta, tão bárbara, brutal, que você realmente não acredita. E para além de pensar isso, acho que a gente precisa retomar um debate sobre esperança, um debate sobre alternativas, sobre que eu acho que isso os movimentos sociais têm retomado, inclusive, né? Foram criminalizados, foram tratados como terroristas, e a gente está vendo que, na verdade, são esses setores que estão garantindo vida, que estão dando respostas, que estão acolhendo as pessoas, que estão cuidando das pessoas nos seus territórios, né? E sempre foi esse o papel dos movimentos sociais, né? Agora está cada vez mais explícito, e eu acho que espero que seja isso que fique de aprendizado, né? Que não existem messias, salvadores, que, na verdade, a sociedade precisa se salvar
coletivamente, né? Mudando, de fato, essas estruturas de desigualdade que geram tanto sofrimento, tanta violência, tanta morte no cotidiano das pessoas. A gente vai dar mais uma parada para um intervalo e já voltamos conversando com Rude e Rafael. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando realidades. Estamos de volta para conversar com o Rude e Rafael, ainda sobre as redes de solidariedade durante a pandemia, e queria retomar o que a gente estava falando no último bloco sobre o papel dos movimentos sociais. Então, Rude, você participa do MTST, participa da Rede Recife de Luta, queria que você falasse um pouco sobre o papel dos movimentos sociais de uma maneira mais geral e o papel dos movimentos sociais aqui em Recife nesse contexto que a gente está vivendo. Acho que esse contexto serviu tanto para a gente se desafiar a experimentar novas metodologias, quanto desconstruir esse preconceito histórico que foi construído pelos setores, principalmente, privaram as maiorias sociais no Brasil de seus direitos, né, de demonizar justamente esses setores de organização do povo para mudar essa realidade, né? Então, se a gente for pensar o que é que fez o MST nesse contexto de pandemia, né, com agentes populares de saúde, fazendo curso nas comunidades, a questão do Mãos Solidárias, a distribuição de marmitas para população em situação de rua. O MST constituiu um fundo nacional, inclusive está com a campanha ainda no ar da campanha de solidariedade. A gente conseguiu distribuir mais de 200 toneladas de alimentos, montou cooperativas de máscaras, né, de fabricação de mais de 100 mil máscaras no Brasil e distribuição gratuita dessas máscaras nas periferias urbanas, a criação de cozinhas solidárias em várias periferias do Brasil, né? É isso que a gente tem para dar, né, para a sociedade, de alguma forma garantir as necessidades básicas e transformar esse processo de acesso a essas necessidades em organização do povo para mudar isso de forma definitiva, né? Se a gente não parar para pensar e dizer, o modelo que a gente quer alimentar é pautado na agroecologia, não no agronegócio, né? E quem é que debate a agroecologia na sociedade? São as grandes corporações, né? A Monsanto, enfim, são os movimentos sociais. Né? Quem é que debate a moradia como direito? Né? São as grandes construtoras ou são os movimentos sociais? Quem é que debate a questão da saúde como direito? Né? São os planos de saúde, são os grandes hospitais privados, ou é um movimento histórico que constituiu o principal sistema, um dos principais sistemas públicos de saúde do mundo, né? Que hoje está sendo... Né? Se não fosse o SUS, nesse contexto de pandemia, a gente estava vivendo consequências muito mais drásticas, né, da pandemia, né? Que a gente valorize o SUS, que a gente valorize o Sistema Único de Assistência Social, também, que é fruto de luta dos movimentos sociais, né? Enfim, que a gente olhe hoje para a sociedade brasileira e consiga valorizar cada família que participa de uma associação de moradores, de um movimento social, né? Cada trabalhadora e trabalhador que participa de um sindicato, né? Porque foi a partir disso que a gente conseguiu dar resposta, né? Foi da articulação, por exemplo, das agricultoras, né? De produtoras de orgânico, por exemplo, a gente distribuiu cestas de produtos orgânicos nas comunidades do Recife, a partir da produção da galera de Glória do Goitá, né, do trabalho que o Serta faz, que o Sabiá faz, as organizações não governamentais que trabalham com isso, né? Então,
a gente reconhecer esse grande ecossistema de vida que já existe, né, e que é feita pelas universidades, do trabalho feito em pesquisa por extensão nas universidades, dos institutos federais, com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, é fundamental, né? Conseguiu fazer isso, a gente pressionou também o poder para cumprir com suas obrigações, né? Conseguiu também acessar a defensoria, ajuizar ações sobre o transporte. A gente viveu recentemente agora, né, a luta do sindicato dos rodoviários para a volta dos cobradores, né, nos ônibus, enfim, para a garantia também da vida desses trabalhadores que trabalham no transporte rodoviário. A gente viu as empresas de ônibus se negando a cumprir uma lei que foi aprovada na Câmara, né, um aumento do valor das passagens e não um aumento dos ônibus circulando. Enfim, é cada vez mais gritante essa contradição das pessoas que defendem direitos e outras que defendem privatização da vida e das necessidades mais fundamentais para a gente estar vivendo nas cidades, no campo. Não só, como eu estava dizendo, né, não só garantir o básico, mas também formular novos modelos que façam com que a gente comece a pautar um projeto de felicidade e dignidade coletiva mesmo. Assim, a gente não precisa, né, a gente vive numa sociedade que produz alimentos suficientes para todo mundo. A gente tem hoje um número de imóveis produzidos na nossa cidade que dá conta da demanda habitacional das pessoas, né? A gente tem uma estrutura de um sistema de saúde que, se tiver investimento, se não tivesse sido tão sucateado, estaria dando conta da demanda de uma pandemia, né? Então, são esses investimentos que a sociedade precisa fazer, né? Os investimentos que vão trazer retorno para todo mundo. Precisa pensar cada vez mais, né? E isso só acontece com políticas públicas universais, isso só acontece com a garantia, né, de, tipo, ao invés de privatizar o saneamento, entender que a gente vive numa cidade que é cortada por rios, que tem recursos hídricos abundantes, e a gente está vivendo uma crise hídrica que faz com que quem seja impactado não seja quem mora num prédio que tem poço artesiano, mas quem mora nas comunidades que, de alguma forma, deveriam ser abastecidas pelo sistema de saneamento, que, enfim, a gente vive numa sociedade, numa cidade como Recife, que tem um dos índices mais baixos de saneamento do Brasil, né? Nas capitais com o pior índice de saneamento, que inclusive se prometia a universalização desse saneamento a partir de uma PPP que foi feita e que, enfim, foi feita com uma das empresas, com uma das empreiteiras aí envolvidas em escândalos de corrupção, que teve que mudar aí no meio do caminho. Então, são esses debates que a gente precisa fazer, né? Tipo, ao invés de colocar as nossas vidas nas mãos das grandes corporações, por que não fortalecer novos arranjos comunitários, populares, para a garantia de todos esses direitos? Porque a gente sabe que, se a gente fortalecer as iniciativas de auto-organização popular, a gente vai ter um outro contexto, né? A gente tem debatido hoje uma política de agricultura urbana, a gente tem debatido hoje uma política de moradia popular, de garantia de saúde, e é isso que a gente espera que a partir dessas ações que conseguiram dar a resposta, a gente conseguiu, por exemplo, fazer com que, por exemplo, a gente criou zonas de proteção da pandemia, né? Por exemplo, as ocupações do MTST, a gente teve um índice de contágio baixíssimo dentro desses territórios, né? Mesmo num processo de luta, né? Onde muitas vezes as ocupações têm um contexto precário, né? Onde, por exemplo, o espaço da creche que a gente tem na Carolina de Jesus, a gente foi obrigado a parar as atividades na creche, porque, enfim, não podia manter as crianças juntas e tal, para não expor o risco de contágio. Mesmo assim, com essas ações, a gente conseguiu fazer com que essas comunidades, elas de alguma forma, fossem protegidas da pandemia, né? É esse resultado que a gente quer deixar, que a gente tenha territórios
de esperança, de proteção, de cuidado, e não de abandono, de solidão política, onde as pessoas achem que não tem alternativa dentro dessa sociedade. Quer mostrar que é possível sim, a partir da coletivização, a partir da auto-organização e da pressão sobre os sujeitos que deveriam estar garantindo esses direitos, que a gente pode sim mudar essa realidade. A gente conseguiu avançar muito nesse sentido com as ações que foram desenvolvidas pelos movimentos sociais, né? E teve, só para terminar, 2 casos que foram muito emblemáticos nessa pandemia, que aconteceram no Recife. Um foi o caso da menina de 10 anos, né, que foi estuprada e que ela foi atendida daqui de Recife, né, no Espírito Santo, que foi um movimento feminista que garantiu que essa criança pudesse, depois do contexto de violência, ser acolhida pelo Estado. Então a gente tem esse movimento que é demonizado, que é, enfim, pelos setores mais conservadores. Foi um movimento de mulheres que esteve lá com essa criança para acolhê-la depois de um processo de violência, né? E não para dizer que ela era um monstro, porque ela estava tentando recuperar a vida dela de uma violência sexual. E o outro processo foi o processo do movimento, da organização do movimento negro, depois do contexto da morte de Miguel Otávio, né? Criança de 5 anos, que foi assassinada, levada à morte pela negligência, né, da família empregadora da mãe dele e etc. E do grande debate que a gente conseguiu fazer na sociedade em relação a isso, né? O debate sobre o trabalho doméstico, o debate sobre essa herança colonial que ainda perpassa a nossa sociedade, né? E como essas lógicas de morte elas foram se acumulando, né, nesse processo, que a gente precisa superar isso, né? O debate do Vidas Negras Importa, que foi muito forte nos Estados Unidos e que a gente vivenciou aqui em diversos casos, né? Seja de violência policial, seja casos como esse que foi um caso extremamente brutal, mas que serviu também para mostrar que esses setores, que inclusive são majoritários na nossa sociedade, né, se tenta imputar, por exemplo, ao movimento de mulheres e o movimento negro, que são minorias, né, quando na verdade são maiorias das mulheres e a população negra do nosso país é maioria, né, que essas maiorias sociais sejam respeitadas, né? Eu acho que a gente precisa dizer isso, assim, né? Não vamos aceitar mais que esses setores sejam tratados como minorias, que sejam tratados como privilegiados, como muita gente quer dizer, estão defendendo aí privilégio. Não, estão defendendo reparação de processos históricos de violência, né, de desigualdade, que num momento como esse a gente precisa rever e de alguma forma sanar, né, na sociedade. Foram os movimentos que conseguiram colocar isso. Uma coisa que a gente vem observando muito forte no Brasil é essa tendência de despolitização da população, né? E eu acredito que os movimentos sociais ajudam a enfrentar isso, né? Quando mostram que a ação política não é só decidir em quem votar na eleição, mas ela é cotidiana, né? Você participou um pouco do processo de campanha eleitoral em São Paulo e em Recife, né, Rudy? Como é que você sentiu a população nessa campanha dentro de uma pandemia e após esse processo tão forte de despolitização? Eu acho que a gente teve um processo, primeiro, né, essas questões eu acho que perpassaram o debate eleitoral. Acho que não teve nenhuma candidatura que não tenha tocado no debate da saúde, no debate da moradia, no debate emprego, né? A gente conseguiu restabelecer uma agenda política que minimamente estivesse preocupada com os principais problemas da nossa sociedade, né? E não criassem fantoches ideológicos para perseguição dos setores que, no fim das contas, historicamente sofrem com as opressões, né? Então, acho que isso foi um resultado importante, a gente resgatar a possibilidade de construção de uma esperança com um projeto de mudança real, né? Acho que São Paulo, debatendo a Revolução Solidária, de como se criou um novo polo de mudança na política brasileira, acho que foi fundamental. No contexto de Recife, a gente viveu uma derrota do bolsonarismo, mas, enfim, um segundo turno muito rebaixado do ponto de vista do debate político, né? Foi muito ruim, eu acho que para a sociedade recifense, o que a gente viu no segundo turno, né? A gente poderia ter tido
um debate mais propositivo, mais qualificado, mas enfim, acho que foi triste o que a gente vivenciou, mas enfim, eu acho que também fortaleceu isso, né? A gente abriu um debate amplo com a sociedade, a gente teve uma mulher negra como a vereadora mais votada da cidade do Recife, né? Feminista, uma mulher antirracista, né? Porque não basta ser só uma mulher negra, não é o discurso da representatividade, do identitarismo que vai produzir mudança, né? Existem poucas ainda mulheres no parlamento, em lugares de poder, mas menos ainda mulheres comprometidas com essas causas. Inclusive, na Câmara, inclusive, algumas se elegeram com a pauta de defesa do direito dos animais, por exemplo, sem ter nenhum compromisso com essa pauta, né, se apropriando de uma pauta que cada vez mais, de alguma forma, tem um apelo social, mas que é apropriada por grupos que não têm compromisso com esse debate na sociedade. Então, eu acho que tem sinalizações de um processo de mudança, o fato também do bolsonarismo, desse conservadorismo ter sido derrotado nas principais capitais e enfim, não ter se consolidado como uma força política foi importantíssimo, mas eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda, né? O debate ainda é de muita desesperança das pessoas em relação ao sistema. A gente precisa, sim, dialogar com isso. A gente não está fazendo a disputa eleitoral para conseguir cargo, para entrar no espaço da institucionalidade e fazer a mesma coisa. A gente tem que se comprometer com o processo de mudança real do sistema político brasileiro. Eu acho que essa indignação ela é mais que justa na sociedade brasileira. Eu acho que iniciativas, né, espaços que a gente consegue conquistar, né, e também campanhas políticas que precisam resgatar justamente esse debate de politização dos temas mais importantes, né, mostrar que é possível construir inovação, é necessário colocar na centralidade do debate os principais problemas. Eu acho que isso foi algo que a gente conseguiu fazer, né, e algo que a gente continua fazendo, né? Por exemplo, a experiência de São Paulo, de estar aí constituindo um gabinete paralelo, né, é uma iniciativa muito importante, de dizer, não é só na eleição que a gente precisa monitorar as contas públicas, o orçamento público, as propostas de programa que são feitas pelos governos, né, é um processo permanente de politização que a gente tem que fazer, né. O debate sobre orçamento público ele deve voltar ao centro do debate das pessoas no seu cotidiano, né. A gente não pode abrir mão disso e eu acho que essas eleições serviram para a gente construir novos polos de debate em relação a isso, novas formas de fazer também. A gente vivenciou uma eleição atípica, né, no meio da pandemia, onde esse contato corpo a corpo foi dificultado e tal, mas é isso, acho que a gente teve saldos importantes nesse contexto, no sentido de avançar em novas possibilidades. Woody, a gente está chegando no final, queria pedir para você falar como as pessoas que querem se engajar, quais são os caminhos que você tem para sugerir e falar da importância do apoio também financeiro, né, essas iniciativas. Então, como é que as pessoas fazem para conhecer e para apoiar? Acho que é isso. Nesse contexto, acho que não tem como entender que a gente vai mudar a realidade sem estar se organizando. Então, fazer um chamado mesmo a esse processo de construção de solidariedade e organização política, você se organizar a partir do seu espaço de trabalho, na sua comunidade, com a sua igreja, seu terreiro, que seja, mas também conhecer mais dos movimentos sociais, né? O MTST é um movimento que está fazendo esse processo de ampliação também, a gente está fazendo formação política, a gente está criando frentes de trabalho para incorporar essas pessoas que querem apoiar, está com a campanha de solidariedade no ar, né? Então podem procurar a solidariedade do MTST e apoiar da forma que puderem. A gente vai estar nesse primeiro quadrimestre de 2021 avançando em propostas de cozinhas solidárias, mas também mantendo a nossa luta pela questão da moradia e a nossa atuação nos territórios. Então, é isso, conhecer mais sobre os movimentos sociais, se aproximar, repercutir
mais também a ação desses movimentos, né, seguir nas redes, né, compartilhar a publicação, apoiar de forma permanente, né. O MTST se caracteriza como um movimento que não pede nenhum real das famílias que fazem parte das nossas ocupações, mas a gente também precisa do apoio da sociedade para manter as ocupações, as cozinhas, a creche, a nossa creche funcionando, essas iniciativas que a gente constrói com base na solidariedade. Então, também tem campanha da Articulação Recife de Luta, vão lá conhecer a Articulação Recife de Luta, enfim, né? Acho que se engajar nesse contexto é fundamental, né? De que forma a gente pode ser mais solidária e mais solidário é a principal mensagem que a gente tem que fazer circular no momento de dificuldade, de crise, mas também de reinvenção como esse. Obrigada, Rudy, pela conversa. E a gente se vê novamente em outro programa. Até já. Tá, que agradeço. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.